Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Esperamos que você esteja gostando das lições ministradas. Hoje nós teremos uma lição também muito importante dentro da temática proposta. Eu sou o professor Jean Douglas e vou abordar a lição de número 7 da revista Lições Bíblicas, primeiro trimestre de 2021, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O tema da revista é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. A lição 7 vai abordar o tema cultuando a Deus com liberdade e reverência. Vamos à lição. Hoje nós vamos falar sobre o culto, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Vamos falar sobre o culto. Claro, vamos falar sobre o culto, mais especificamente o culto pentecostal, o culto pentecostal. É claro que para falar do culto pentecostal vamos iniciar falando do culto cristão, de uma maneira geral. A palavra culto, ela tem aí algumas palavras no grego, no latim, hebraico, tem algumas palavras que estão relacionadas à palavra culto que nos ajuda a compreender o sentido bíblico, o sentido bíblico dessa palavra, que como consequência vai nos ajudar a compreender o sentido prático da palavra culto. A palavra culto, como está até registrado na própria revista, ela vem do grego latreia, que é oriundo do verbo latreuo, significa serviço, prestar culto, adorar. É a palavra que aparece lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus passa pela experiência lá da tentação. E ele diz para o diabo: somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a ele prestarás culto. Então, é a palavra latreia. Outra palavra que também é importante a gente colocar aqui na lição de hoje é a palavra abdá, no hebraico, que é trabalho, ritual ou adoração. Essa palavra aparece lá em Esdras, no Antigo Testamento. Esdras capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Ela está relacionada à reconstrução do templo. Também traz essa ideia não só do prestar culto, mas a ideia do serviço, assim como latreia, a ideia do trabalho. Êxodo capítulo 3, versículo 12, Deus ele fala para Moisés: Moisés, quando você libertar o meu povo lá do Egito, isso te será por sinal, vocês me servirão nesse monte, ou me adorarão nesse monte. Tá? A palavra serviço, vocês me servirão nesse monte, relacionada à questão do culto, que quando Moisés vai pedir a Faraó para que Faraó liberte o povo, ele diz que para libertar o povo é para que o povo vá adorar a Deus, cultuar a Deus, celebrar o Deus Todo-Poderoso. Você vai conferir essa passagem lá em Êxodo capítulo 3, versículo 12. Eles me servirão neste monte. Uma outra palavra grega é a palavra proskunem. Tá? No Antigo Testamento tem o sentido de curvar-se. Essa palavra curvar-se não só a Deus, mas era usada também para se referir a curvar-se diante de autoridade, de uma figura importante. Agora, no Novo Testamento, essa palavra já tem uma conotação mais relacionada ao culto mesmo, a adoração a Deus, como está lá em Atos 10, a partir do versículo 15 até o versículo 26. Tá? Então, as passagens bíblicas para você poder conferir, para você pesquisar um pouco mais, se aprofundar, tá? Mas está relacionado à adoração. Uma outra palavra que nós já conhecemos mais é a palavra liturgia, que vem do grego, também significa serviço público, serviço público. É um termo usado para se referir, por exemplo, ao serviço que os súditos deviam prestar ao rei, mas também pode ter um significado de trabalho executado em benefício de outros. Tá? Então está relacionado também à palavra culto, e ao sentido bíblico da palavra culto, que é serviço. Tá? Então a palavra culto está diretamente associada à palavra serviço, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Tá? E nós vamos falar, claro, do culto pentecostal, não do culto cristão, de uma maneira geral, mas
mais especificamente do culto pentecostal, tá? O culto pentecostal ele também é um culto que é realizado com ordem, com decência, né, com organização, a despeito da visão que muitos têm, distorcida, né, da nossa forma de cultuar a Deus, da nossa forma de adorar. Então, por isso que é importante, né, a abordagem da lição de hoje, porque ela fala sobre o culto pentecostal, mas fala de um culto com liberdade e reverência. Vale ressaltar que essa liberdade, né, diz respeito à flexibilidade quanto à forma de culto que o cristianismo, de uma maneira geral, permite, né? Nós temos uma flexibilidade com relação à forma de culto, mesmo nas igrejas pentecostais, né? Nas igrejas pentecostais existem aí formas de culto diferentes, né, de uma para outra, apesar de maneira geral serem semelhantes, né, os cultos, a forma de cultuar, né, mas existe diferença entre elas, entre as denominações pentecostais, tá? Mas o importante é essa flexibilidade, essa liberdade que nós temos, porque a forma do culto, né, ela está relacionada ao aspecto cultural. Né? Se ela está relacionada ao aspecto cultural, isso nos permite dizer que é saudável que haja várias maneiras, né, várias formas, não maneiras, mas formas, várias formas de culto. Né? Um culto, por exemplo, de uma igreja na África é diferente de um culto numa igreja na Europa. Provavelmente também diferente de um culto na igreja no Brasil, ainda que haja menos diferença com relação à Europa, mas há diferenças também, tá? Então a forma de culto está relacionada mais à questão da cultura, né? Existem várias formas de culto, ok? Agora, um outro aspecto importante é que enquanto a forma são várias formas, tá? A essência não, a essência permanece a mesma, a essência do culto. Por quê? Porque a essência é universal, porque o objetivo do culto pentecostal ou do culto cristão é adorar, né, engrandecer, celebrar ao Deus Todo-Poderoso, ao único Deus verdadeiro, né, que está lá em João capítulo 17, versículo 3. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Tá? E o culto tem que ser com reverência. Não é porque o culto tem liberdade que ele não vai ter reverência. A reverência, a palavra reverência, a gente sabe que significa respeito, veneração, honra que se presta a Deus como ser supremo por excelência. Essa é uma definição, digamos assim, técnica, né, da palavra reverência, mas eu vou colocar aqui que a reverência ela tem dois aspectos. Ela tem um aspecto litúrgico, que é o aspecto do culto, e tem um aspecto intencional. O intencional está relacionado ao modo de agir, ao modo de pensar, né, relacionado ao que você pensa e ao que você faz. Tá? Agora, como bem coloca Claudionor Correia de Andrade, esse primeiro aspecto do culto, esse aspecto litúrgico, ele só é validado quando esse segundo aspecto, que é o aspecto intencional, ele é acompanhado de retidão, justiça e amor. O culto não pode ser só aquelas 2 horas que você passa ali dentro de um templo. Né? Aquilo ali, nós estamos, claro, estudando sobre esse culto, né, prático, esse culto no templo. Mas precisamos aqui enfatizar que esse culto ali no templo, ele para ser um culto genuíno, né, um culto verdadeiro, para ser uma adoração espírita em verdade, como está lá em João capítulo 4, esse culto que nós prestamos tem que estar relacionado ao nosso estilo de vida também. Tá? Porque a adoração, né, ser adorador é um estilo de vida, não são apenas 2 horas de culto. Tá? Paul Rum, ele afirma que a vida cristã é uma vida litúrgica. Claro que é uma forma bem técnica de colocar, mas que vai nos dar essa ideia justamente que eu coloquei, de que a adoração é um estilo de vida. Né? Cultuar a Deus está relacionado, adorar a Deus está relacionado ao nosso estilo de vida, e não somente aquele momento que nós passamos ali na reunião congregacional, aquelas 2 horas de culto. Né? E esse culto que nós temos liberdade para prestá-lo a Deus, né, e que prestamos com reverência, né, reconhecendo a Deus, né, e o padrão que Ele estabelece nas Escrituras, né, para essa adoração, para esse culto que é prestado, ele tem um centro. Né? Quem é o centro desse culto? É Cristo. O centro do culto pentecostal, tá, é Jesus. Tá? O culto é cristocêntrico, né? E a mensagem tem que ser cristocêntrica. Por quê? Porque Deus se revela a nós por meio de Cristo. É a revelação. E nós
a nossa resposta a essa revelação também é por meio de Cristo. Isso é interessante. Nós adoramos a Deus por meio de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, nós prestamos a Deus sacrifícios espirituais, oferecemos a Deus sacrifícios espirituais por meio de Cristo. Então, da mesma forma que Deus se revela a nós por meio de Cristo, que Hebreus capítulo 1, versículo 3 vai dizer que é a expressão exata do ser de Deus, né? Se Deus se revela a nós por Ele, a nossa resposta a Deus também é por meio dele. Portanto, Cristo ele é o centro do culto, né? O culto é cristocêntrico, e o culto a mensagem também é cristocêntrica. Cristo é o centro da nossa mensagem. Isso é muito importante. E nós estamos falando do culto pentecostal. Essa palavra pentecostal, né, é muito sugestiva, não preciso nem explicar aqui o termo pentecostal. Mas quando falamos em culto pentecostal, em culto cristocêntrico, vale ressaltar que uma das nossas marcas é a nossa forma de adorar a Deus. A marca do crente pentecostal, do cristão pentecostal e do culto que é oferecido a Deus por esse cristão pentecostal, a marca é justamente a forma de adorar. Os nossos cultos, eles são vivos, né? São vibrantes, são alegres e, acima de tudo, espirituais. O apóstolo Paulo diz que o nosso culto ele tem que ser racional, né? Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, né, que apresenteis, né? É um termo também usado para se referir à questão da oferta, esse termo grego ali do apresenteis. Apresenteis o vosso corpo. Está falando de oferta. Apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele diz que é o vosso culto racional. Então o nosso culto ele é racional sim, porque nós adoramos voluntariamente, né? Adoramos a Deus intencionalmente, reconhecendo a Deus como quem Ele é. Tá? Mas os nossos cultos nem por isso deixam de ser vivos, vibrantes, alegres e, acima de tudo, espirituais. Né? Espirituais. Tem um termo que eles usam muito no meio acadêmico aí, com relação, quando se fala em pesquisa nessa área de pentecostalismo, neopentecostalismo, eles nos chamam de pneumatocêntricos, né? Eles estão baseados somente na experiência e não no conhecimento, né? Nos acusam disso e dizem que somos pneumatocêntricos. Mas, na verdade, ser pneumatocêntrico não significa que você não é cristocêntrico, né? Porque o Espírito Santo, ele é o Espírito de Deus. Ele é o Espírito de Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 9, ele diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal também não pertence a ele, né? Não pertence a ele. Então, nós somos pneumatocêntricos pela ênfase que damos ao Espírito Santo, mas o Espírito Santo ele é o Espírito de Deus. O Espírito Santo ele é o Espírito de Cristo. É o Espírito que lá em João 14, 16, Jesus disse, vos enviarei, né? É outro consolador, outro aí, né, no grego é outro do mesmo tipo, né, o significado, a palavra grega. Né? Esse Espírito Santo, ele é, de fato, o Espírito de Cristo, o Espírito de Cristo. O Espírito Santo é aquele que testifica de Cristo, como está lá em João capítulo 15, versículos 26. Né? O Espírito Santo é aquele também que nos dá o testemunho pessoal de quem nós somos, filhos de Deus. Romanos 8,16 diz que o Espírito, né, Santo testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E lá em João 16, 13 e 14 diz que esse Espírito ele glorifica a Cristo. É muito importante enfatizar isso, que você dizer que o culto só é cristocêntrico, se não dá ênfase ao Espírito Santo, na verdade é um engano, é um engano teológico, é um engano, é um equívoco, porque a obra genuína do Espírito Santo ela sempre vai centralizar Cristo. A obra genuína do Espírito Santo sempre vai nos atrair a Cristo. A obra genuína do Espírito Santo sempre vai ter Cristo, né, como centro, né, como o tema central da mensagem e central do culto. De maneira geral, nas igrejas pentecostais, cada irmão ele participa efetivamente dos cultos, tá? De maneira geral, né? No sentido amplo. Adoramos a Deus na coletividade e exercendo os dons que cada um recebeu. Cada um exerce o dom que recebeu do Espírito Santo. Nós pentecostais cremos nas línguas estranhas, como sinais
para hoje, para esse tempo. Cremos nas línguas estranhas, cremos nas profecias, cremos nos dons de curar, cremos em todos os dons espirituais que Paulo lista lá em 1 Coríntios capítulo 12. E lá no versículo 7 e no versículo 11, ele fala e depois ele reforça, né? Ele reforça isso, que o Espírito Santo distribui os dons a cada um como quer, né? E ele distribui conforme a necessidade da igreja. Então nós cremos que esses dons continuam se manifestando hoje, cremos na profecia, cremos nas línguas estranhas e entendemos que isso tudo é obra do Cristo, através do Espírito Santo na nossa vida. Cremos nisso tudo, né? É o próprio Cristo que batiza o crente com o Espírito Santo, né? E é o Espírito Santo que vai distribuir os dons, capacitar os crentes para realizar a obra de Deus. Tá? Agora, isso não quer dizer que nós não temos prioridade. Nós priorizamos sim o louvor e a adoração a Deus dos nossos cultos e priorizamos a pregação e o ensino da palavra. Como falamos em pregação e ensino, que a gente sabe, a gente diferencia bem isso, né? A pregação. Quando a gente fala em pregação, a gente está pensando em proclamação, né? No aspecto homilético da mensagem bíblica, né? Quando falamos no ensino, no aspecto pedagógico. Nós priorizamos o louvor a Deus, a adoração a Deus nos nossos cultos e priorizamos a pregação e o ensino da palavra de Deus. Tá? Aqui na lição é claro que nós abordamos um pouquinho sobre a igreja de Corinto, né? A igreja de Corinto. A igreja de Corinto não é em momento nenhum reprovada por Paulo por exercer os dons espirituais de maneira nenhuma. O tempo todo que Paulo está querendo orientar os cristãos de Corinto é sobre prioridade, né? Mostrando para eles qual é a prioridade, o que é mais importante, né? E também falando sobre a ordem e a decência no culto, a organização do culto. Tá? Então a igreja de Corinto de maneira nenhuma pode ser comparada, né? Tipo, usar isso para fazer comparação com os cultos da nossa igreja, claro, se houver acesso, né? Se nessa determinada igreja ou denominação, né? Se ela está incorrendo nos mesmos excessos que a igreja de Corinto estava incorrendo, sim, claro que cabe aqui, né, a aplicação da palavra, o ensinamento da palavra, mas de maneira nenhuma Paulo ele proíbe a igreja de Corinto de exercer os dons espirituais em momento nenhum. Pelo contrário, ele reforça a importância dos dons espirituais na comunidade de Corinto e, claro, em qualquer comunidade cristã que creia nos dons espirituais. O pentecostal tem essa maneira diferenciada de adorar a Deus. Nós temos essa marca, né, da adoração e dos nossos cultos. Tá? Vale a gente ressaltar que o Novo Testamento ele não estabelece um padrão litúrgico a ser seguido por todas as denominações. É claro que isso não está na Bíblia, não existe um padrão litúrgico a ser seguido. Agora, é claro que existe sim um padrão bíblico, né, para se adorar a Deus. A forma como nós podemos agradar a Deus por meio do nosso culto, né, da nossa adoração. O meu pastor, né, o pastor Silas Malafaia, ele sempre fala que tem gente que gosta de culto com órgão, né? Aquele órgão no fundo tocando, aquela coisa bem clássica, né? A pessoa procura um lugar que o culto seja dessa forma, não é verdade? Porque a graça de Deus ela é multiforme, a sabedoria de Deus também é multiforme. E como nós falamos aqui, o culto também ele tem formas diferentes, né, de expressar na hora de cultuar, na hora de adorar, que está muito relacionado à questão cultural. Né? Então, da mesma forma, quem gosta de um culto, né, mais vibrante, mais vivo, mais animado, consequentemente vai procurar uma igreja pentecostal. Né? Isso é natural. O culto, né, o mais importante é a gente entender que o centro do culto é Cristo e que nós nos reunimos, né, para adorar, celebrar, engrandecer, né, o Deus Todo-Poderoso. Isso é muito importante. Adorar, engrandecer o único Deus verdadeiro, né, o Deus Todo-Poderoso, através daquele que vive e reina, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Em uma das ministrações do pastor Eliseu Fernandes, ele fala de 3 pontos importantes da adoração. Né? Quando fala adoração, estamos falando do culto. O que é adorar? Né? É prestar culto a. Né? E nós prestamos culto ao Deus Todo-Poderoso. A adoração, o culto ele é muito importante, porque ele fortalece, né, o nosso relacionamento com Deus e com os irmãos, ele aumenta o nosso amor por Deus, ele fortalece a nossa fé, e quando nós estamos ali no momento do culto, adorando a Deus, né, não só na adoração, né, no culto devocional, mas no ajuntamento, né, na adoração congregacional, né,
Isso também aumenta, né? Aumenta o nosso amor por Cristo e pelos irmãos, fortalece a nossa fé e supre os nossos anseios, como bem colocou em uma de suas ministrações o pastor Eliseu Fernandes. Aqui são apenas algumas orientações para você poder aprofundar os teus estudos sobre essa temática, né, dessa lição muito importante sobre o pentecostalismo. Eu quero aproveitar para pedir você para curtir o nosso canal, compartilhar, divulgar o Crente Docente, nos seguir nas nossas redes sociais e continue nos acompanhando e aprendendo a palavra de Deus, aprofundando os teus estudos. Que você tenha uma boa ministração, uma boa aula, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe.